Olá pessoal, eu sou Silvestre Mergulhão e este é o Deep Dive Podcast. E como vocês já sabem, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como vender mais utilizando grandes frameworks de venda do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e também descobrir as grandes verdades inconvenientes desses convidados maravilhosos que passam por aqui. Hoje estamos com o Marcelo Ramos, founder partner da Swile, empreendedor serial e agora tocando a iniciativa Let's Go, Escola de Educação Empreendedora. Como vocês já sabem, eu defendo muito que a gente estude os nossos valores pessoais, porque a partir desses valores a gente consegue tomar melhores decisões nas nossas vidas. E assim, já faço a pergunta e introdução de Marcelo Ramos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero conhecer um pouquinho mais dos seus valores e das histórias por trás desses valores. Vamos lá. É uma lista, né, que a gente tem que fazer, então. Acho que um dos primeiros relacionado principalmente já a trabalho e não só a trabalho, acho que costumo falar muito que trabalho precisa fazer parte da equação da vida. Acho que quando a gente compreende isso, fica mais fácil, inclusive, se expressar no que você pensa, naquilo que você acredita. Primeiro que eu posso falar é o comprometimento. Né? Acho que ser comprometido com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você quer entregar, é um dos primeiros valores que eu levo para minha vida. Acho que durante muitos anos, inclusive, na minha jornada, me acompanham na minha sala, né, num adesivo para que as pessoas vejam que aquilo me importa muito. Eu acho que reconhecimento, segurança, compaixão, enfim, liberdade também trazem à tona tudo aquilo que a gente precisa ter para poder construir uma relação de trabalho. Afinal de contas, a gente vai ter que trabalhar com muita gente, vai precisar de gente para chegar lá. Não é à toa que o ditado existe, né? Sozinho você vai mais longe, mas com gente, sozinho você vai mais rápido, mas com gente você vai mais longe. Então, acho que tudo isso permeia aí uma construção de um relacionamento de longo prazo, duradouro. Boa, fala mais sobre isso. Você fala sobre relações com pessoas, né? Então, conexão me parece relevante, né? Total, acho que eu aprendi muito cedo que eu precisava de gente melhor do que eu para fazer um monte de coisa. Acho que eu me reconheci como empreendedor na minha jornada, né, desde os 17 anos. Na medida que você vai crescendo, aprendi a lidar com essa situação de me conectar com pessoas muito na dor, né? Que é, a gente precisa tratar bem, as pessoas precisam se sentir em casa, precisam se sentir seguras para se entregarem para você. E eu costumo falar, quando você começa a perceber que liderança muitas vezes é a mudança de uma preposição, né? É você fazer com que as pessoas façam por você e não para você. E a pessoa não vai fazer por você se ela não estiver conectada com o seu propósito, se ela não estiver conectada com aquilo que você acredita, se ela não enxergar em você uma pessoa empática, próxima, onde ela também se sente segura para conversar, para trazer suas dores, para trazer suas opiniões. Então, durante a minha jornada, eu reconheço que no começo, né, foi duro. Perdi muita gente boa, talvez por não saber lidar com essa situação. A partir do momento que você começa a perceber que você está perdendo talento ou pessoas incríveis porque o teu jeito, às vezes, não foi adequado, ou porque você se portou de uma maneira que não foi bacana, você começa na dor a falar, opa, tem alguma coisa errada. Né? Voltando ao que eu falei, eu sozinho posso até ir mais rápido, mas para ir longe vou precisar de gente. E na maioria das vezes vou precisar de alguém melhor do que eu para fazer aquilo. Então é uma conexão literalmente proporcional ao teu ego. Né? Você começa a querer ter mais resultado, teu ego começa a ter que baixar. Então isso tem tudo a ver com se conectar com gente. Muito bom. Mas você consegue reconhecer um momento em que você identificou esses seus valores? Consigo. Principalmente no que diz respeito à conexão com gente. Eu comecei nos meus primeiros negócios, talvez o meu primeiro grande negócio, que é uma agência de comunicação, eu fundei ela em 2007. Para ser oficialmente mesmo, março de 2008, mas desde 2007 eu vinha fundamentando ela. E é uma agência de comunicação que começou com uma pessoa, eu. E depois a gente foi angariando pessoas que estivessem dispostas a trabalhar em resultado e assim vai. E eu reconheço, né, que um dos principais problemas que eu tive nos primeiros 2 anos de gestão é não saber gerir. Então, a gente não aprende a ser empreendedor ou gerir um negócio na faculdade ou mesmo na escola. Se você não tem, talvez, algo dentro da tua família, dentro da tua... Né, se a escola não é uma escola familiar, de um pai empreendedor, de uma família que empreende, você tem tudo menos o preparo para ser dono de um negócio. Então, eu reconheço que nesse período eu perdi muita gente boa por não saber lidar com as emoções, não saber devolver uma conversa sem ser muito duro, né? Não ter escuta ativa, nem sabia o que era. Simplesmente faz porque eu tô mandando, eu sou o dono. E, cara, hoje eu lido isso com uma maneira muito tranquila. Acho que fez parte do meu aprendizado para me tornar o que eu sou hoje, que com certeza é um líder que reconhece nas pessoas o melhor sumo para fazer o teu negócio crescer. Né? Não é à toa que o meu outro grande negócio é na área de recursos humanos. Né? E, bom, já que você falou um pouquinho sobre isso, vou avançar, mas eu quero retornar nos valores, né? O que o seu eu de hoje, o que o Marcelo de hoje falaria com o Marcelo do passado? Legal. Tem tanta coisa, eu acho que a minha jornada
mais recente que você até citou aqui, talvez a gente fale mais, tem a ver com esse give back, tá? Eu comecei ela, inclusive, me fazendo essa pergunta, falando, eu adoraria voltar 24 anos atrás, pegar aquele Marcelo que estava começando a empreender, pegar ele pela mão e falar, vem cá, eu tenho muita coisa para te contar durante esse processo que vai te ajudar. No mínimo no que diz respeito à mentalidade, a desenvolvimento de habilidades, inclusive essas que eu acabei de falar. Como é que você lida com gente, como é que você diminui a tensão entre as relações, como é que você faz com que as pessoas trabalhem por você e não para você. Então, com certeza, uma das coisas que eu voltaria e falaria é a forma de lidar com pessoas, a forma de você ser... talvez num jargão super popular, é preferível você ficar vermelho uma vez do que amarelo durante muito tempo, né? Que é, fale aquilo que você pensa, mas dê espaço para as pessoas devolverem para você aquilo que elas também pensam. Uma pluralidade, longe de ser essa questão de literalmente diversidade que é em alta hoje, né? A pluralidade é você permitir que pessoas diferentes de você, que pensam diferente, agreguem no teu repertório. Então, isso é com certeza algo que eu falaria, aprender com pessoas que pensam diferente, que atuam de maneira diferente, para que você possa, né, adquirir mais conhecimento para poder ser mais plural. E outra coisa é você entender que os tropeços servem de degraus e que você precisa aproveitar a jornada. A gente, quando começa a empreender, talvez muito jovem, nível de ansiedade maior, né? No meu caso, eu comecei com 17, né? Então, com um nível de ansiedade que no meu caso até era uma questão de ambiência. Né? Eu sou filho de um professor de equitação e uma mãe enfermeira. Eu vivi num ambiente de muita prosperidade financeira, vamos dizer assim, né? A equitação é um esporte caro, né? A motivação por ser empresário, sem qualquer romantismo de propósito, é porque eu queria ser bem sucedido. Eu olhava aquele ambiente e falava, como é que eu faço para voltar aqui e não ser o filho do professor? E ser um sócio, poder também participar desse ambiente. Todo mundo que eu olhava no meu entorno era dono de algum negócio. Né? Eram alguns executivos bem-sucedidos, mas a grande maioria eram donos das empresas e tal. Então, aquilo para mim sempre fez o sentido. Então, trazendo isso para a tua pergunta, eu olhava para aquilo e falava, caramba, peraí, como é que eu faço para ter meu negócio rápido? Como é que eu faço para crescer rápido? E a gente descobre, empreendendo, né, que não vai ser rápido. Não vai ser rápido, vai ser tudo menos rápido, né? Eu costumo usar uma frase hoje que eu tenho falado para as pessoas. A gente tem que ser capaz, e essa é uma coisa que eu falaria para o Marcelo de 24 anos atrás, que você tem que... Hoje, como é que é a equação? A gente superestima o curto prazo e subestima o longo prazo. E a equação tem que ser o contrário. Você tem que superestimar o longo prazo. Essa jornada é uma jornada de longo prazo. As coisas que acontecem no meio do caminho, a jornada tem que ser aproveitada. Mas são degraus para onde você quer chegar. Então, com certeza, seria uma recomendação que eu daria para o Marcelo. Muito bom. E de outros papos, você já comentou muito sobre justiça. Aonde que justiça foi um valor que foi relevante para você? Eu acho que você tem a ver com transparência também, né? Eu acho que ser justo, a justiça está relacionada a você ser uma pessoa correta, né? Não só alinhada com os teus valores e o teu propósito, mas também em relação ao crescimento das pessoas. Então, eu acho que o senso de justiça, ele permeia muitas situações num relacionamento, tanto pessoal quanto profissional. Mais no cunho profissional. Se eu me sinto seguro, se eu sei que eu tenho alguém que vai ser justo, pro lado, né, quando eu tenho um problema ou quando eu tenho uma solução, eu me sinto mais confortável em estar trabalhando naquele ambiente, eu me sinto mais confortável em falar o que eu penso, consequentemente esse sentimento de segurança ele acaba sendo natural, né? A pessoa não se sente segura porque ela fala que está segura, ela simplesmente não precisa falar sobre isso. É ali que ela de fato está numa zona de segurança. Então, justiça eu acho que traz esse sentimento. Então, você trabalhar com isso internamente é muito importante, você externar isso para os outros também. Boa. E sobre liberdade? A liberdade, eu comecei falando sobre isso. Você entender que pessoas diferentes de você complementam o teu repertório, é literalmente você permitir que as pessoas sejam como elas são. Né? Então, um ambiente profissional, ou mesmo pessoal que... Tem relação com a autenticidade nesse caso? Acho que não. Eu vejo talvez muita gente autêntica que não necessariamente permite liberdade. Tá. Né? Então é um pouco daquele conceito. Vamos imaginar uma pessoa muito autêntica, mas que é autêntica e só acredita que ela é a dona da verdade. Entendi. Então, né, eu acho que não tem essa relação nesse sentido, mas as pessoas que são autênticas tendem a escutar mais os outros, né? E se moldarem em relação a isso. Acho que a autenticidade permite que as pessoas sejam assim, né? É um pouco dicotomia em relação ao ego muito grande. O cara que tem um ego muito grande não ouve ninguém. Né? Então, mas eu acho que liberdade é um senso de você permitir que as pessoas sejam o que elas são, dar espaço, dar voz ativa, e não necessariamente, falo isso muito nos meus negócios hoje, a pessoa que se dá bem na tua empresa,
ou que não se dá bem, começando por essa última, ela vai se dar bem em outro lugar. Então ela talvez não seja a pessoa certa para você, mas ela é a pessoa certa para alguém, para alguma empresa. Quando você tem um sentimento ou uma liberdade como senso né, de valor, ou que você pratica a liberdade, é você ter essa conversa de uma maneira muito franca. As pessoas não precisam estar no teu negócio, por exemplo, para o resto da vida. Se ela passou 6 meses e entregou o melhor e aquilo ali não é o melhor para ela que seja livre para procurar o melhor lugar para ela. E você, que seja uma pessoa interessante, bacana, justa, né, que também ajude ela a chegar no melhor lugar que ela possa estar. Boa, muito bom, cara. Eu gosto muito desse sentimento de autonomia, né? Da pessoa poder realmente, na sua individualidade, poder escolher aquilo que mais faz sentido para ela, né? Total. Então isso super se conecta comigo, porque historicamente, num passado um pouco mais distante, não sei se você sabe, eu fui programador na minha vida, né? Profissão do momento, pô. Mas você foi, né, quase 20 anos atrás, né? Não, mentira, até faz até uns 5, 6 anos atrás eu ainda programava alguma coisa. Já na Impulso, mas ainda programava alguma coisa. Mas o que acontecia? Que foi uma dos meus pontos de mudança, sabe? Eu sou um dos iniciantes do desenvolvimento ágil aqui no Brasil, né? No comecinho dos anos 2000, né? Eu não fui o iniciante, tá? Tinha uma galera que já era bem mais sênior do que eu e que trouxe esse movimento para cá, mas eu entendi que aquilo ia ser uma onda, percebi e vi valor naquilo e quis cair de cabeça. Eu devo ter começado a estudar Extreme Programming em 2005, por aí, 2006, mais ou menos nessa época, talvez até um pouco antes. E aí, quando eu comecei a estudar aquilo fez tanto sentido para mim que eu acreditei que aquela era a única forma certa de fazer software. Né? E aí, quando eu comecei a empresa lá em 2010, alguns anos depois, né, eu trouxe esse método, né, para dentro da empresa e por um monte de coisas foi muito bom. Mas eu comecei a identificar em algumas pessoas que, para determinadas pessoas, o nosso método, que já não era mais um processo engessado, porque a gente já tinha bebido de várias fontes ali do movimento ágil, né? Mas era um método nosso que meio que a gente criou dentro de casa, mas baseado, né, nas experiências do mercado. Tinha alguns desenvolvedores, né, que trabalhavam com a gente que não se davam bem com aquele método, porque ele exigia que a gente conversasse com o cliente individualmente, né? Então tinha que ter um desenvolvimento de algumas skills que alguns desenvolvedores, apesar de serem geniais, não estavam a fim de fazer, né? E aquilo para mim era uma decisão ruim da parte deles. Né? Mas eu não compreendia essa nuance, né, de que, pô, cara, não existe... Não é do skill dele, né? Não é da essência, na verdade. E uma coisa não precisa ser universal. Né? E aí, quando essa ficha caiu na minha cabeça, eu falei, caraca. Então, na verdade, o que a gente precisa é conseguir, dentro das nossas empresas, ter as pessoas que têm aquele fit. Né? E aí a importância do fit cultural, do fit de skills, né? Não só dos hard skills e tudo mais. Eu até te interrompendo, acho que cada dia mais os soft skills, no que diz respeito à conexão. É isso que a gente está falando agora. Que são os valores. Exatamente, que são os valores. Porque o hard skill, no final das contas, ele é um checkpoint entre capacidade que o cara tem ou não de entregar o que você precisa. E muitas vezes é preferível treinar uma pessoa num hard skill, mas ela está muito alinhada com teus valores, teu propósito no soft skill na largada. Exato, exato. Que aí é mais relevante porque ela vai com gás e vai com força, mas não quer dizer que aquela pessoa não possa trabalhar muito bem, eventualmente, num outro contexto, num outro ambiente. E aí, quando eu entendi isso, isso foi realmente uma mudança chave, né, dentro da empresa. E aí, já falando de skills, e não vamos falar de soft skills, nós vamos falar de mad skills, que são aqueles skills loucos que você aprende no universo, né? E aí você pode aprender em vários lugares, inclusive na escola de equitação. De repente tem algum. Não tenho certeza, mas talvez tenha algum. O cavalo te ensina muito. Quais são os seus mad skills, as coisas que você aprendeu que são fora da caixa e que você acabou trazendo para dentro da empresa? O que você tem aí? Cara, eu acho que tem um conceito de motivação, automotivação que eu aprendi que ninguém ensina, né? Como é que você vai ser motivado ou motivar, né? E eu percebi o quanto isso é game changer,
proporciona mudanças radicais numa estrutura organizacional. Né? A capacidade que você tem de motivar e de se automotivar. Então, diante de problemas, diante de situações, diante de momentos, você ser uma pessoa que as pessoas encontram em você a energia necessária para fazer aquilo ali acontecer. Um pouco daquela história, pô, não vai dar certo, parece que não vai dar certo, tá vindo um muro, mas tem um maluco ali dizendo que vai dar, que nós vamos pular, que vai fazer, e de repente todo mundo vai e essa porra acontece. Né? Então, Mas você acha que isso surgiu de algum momento específico da tua vida? Você se eu acho que recorda? eu acho que eu desenvolvi isso, e aí, se eu trouxer isso para algum gatilho, né, que possa ter me ajudado a desenvolver esse skill, eu vivi num ambiente, como eu falei já, num ambiente com bastante prosperidade. E aquilo ali sempre foi uma motivação, ao mesmo tempo em que poderia ser uma desmotivação. Né? Então, você está convivendo num ambiente onde as pessoas têm muita grana, tem tudo, você é jovem, você não tem aquilo que as pessoas têm, poderia ser uma pessoa frustrada ou olhar e falar, não, eu quero ser igual. Como é que eu faço para estar aqui? Como é que eu tenho que... O que eu preciso fazer para permear nesse mesmo ambiente que não é meu por natureza, que não é meu por financeiro, porque eu não tenho a capacidade de estar aqui, mas que as pessoas vão me aceitar, que eu vou servir de referência para alguma coisa e que eu, em algum momento, aprendo com o que eles estão fazendo aqui para poder voltar. Então, eu tive duas situações, até familiares, né, que me fizeram, talvez, construir essa camada, né, de motivação, de automotivação e etc., que é um lado da minha família, minha mãe, minha avó, pessoas, assim, incrivelmente acolhedoras, falando, Marcelo, não é teu lugar, mas pode ser, só depende de ti. E um pai, arrimo de família, criado por militar, duro pra caramba, falou, ó, tô aqui pra sustentar vagabundo não, levanta, vai coçar o teu que eu não vou te ajudar em nada, vambora e tal. Que hoje eu dou muito valor, me ajudou a formar. Eu acho que essa mistura, né, entre o acolhimento e a força de vontade me fizeram desenvolver essa habilidade de motivação, de motivar e de me automotivar, mesmo diante das situações mais complexas que possam aparecer. Uhum. Mas diante de tudo isso, você se considera um otimista ou tem pessimismo aí dentro de você? Total otimista. Total otimista. Meus momentos de pessimismo são rompantes, óbvio, né? Ninguém é feliz ou satisfeito o tempo inteiro, problemas acontecem, mas eu sou com certeza um otimista. Um otimista Um otimista quase de radical. carteirinha, quase radical, com certeza. E então, falando sobre isso e falando quando a gente olha para o Brasil, né, muita gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? E, enfim, a Swile aí muita gente sabe, quem não sabe vai dar um Google agora, veio de uma fusão com a francesa e tudo mais, então você viu também o mundo lá fora, né? O que você acha aí da síndrome de vira-lata que tem aqui no Brasil? Eu acho que a gente E o que você pode comentar sobre o que você já viu lá de fora? Eu acho que a gente tem, vou fazer esse comparativo inclusive com o que você falou. Eu fiz um M&A com uma empresa francesa, não tenho qualquer problema de falar que os caras eram financeiramente maiores do que a gente, mas quem começou esse negócio foi o Brasil. O Brasil exportou benefício flexível para a Europa. Essa fusão que a gente fez, o produto que hoje está lá como líder de mercado francês, foi criado pela gente, eu e mais 4 desenvolvedores que estão comigo até hoje na operação, sócios e atuando na operação da Swile, outros dois estão fazendo outros negócios, juntos comigo até hoje, desenvolvido por uma crença de mudar o mundo, e que todo mundo falou que eu era maluco, todo mundo falou que ninguém, tanto assim, demorou muito tempo para alguém começar a me apoiar, todo mundo falou que a gente era louco. Então, isso parte de dentro de casa, né? A gente que quer desenvolver, quer fazer algo inovador, parte da premissa e fala, não, se não tem nos Estados Unidos ou se não tem na Europa, tem algo errado. Eu ouvi muito isso aqui, muito. Não, mas peraí, já está sendo feito a Swile, que é a antiga Vi, né, hoje Swile. As pessoas me perguntavam, legal, quando eu mostrava o projeto, isso aqui já está sendo feito, quem está fazendo isso fora? Eu falei, não, ninguém, a gente está fazendo isso aqui. A gente está criando a primeira carteira de benefícios flexíveis do mundo. A gente está colocando benefício corporativo dentro de um celular, plugando ele num cartão bandeirado e permitindo que as pessoas usem como queira. Criado num sistema proprietário. A gente não está fazendo um copycat, né? Não teve copycat. A gente foi a primeira operação literal. E eu enfrentei muito essa narrativa. Não, tem algo errado. Tá muito bom para ser verdade. Né? Tem algo errado. Se fosse tão bom, alguém já teria feito. Então isso parte de uma premissa de que a gente tem. A gente tem no Brasil esse conceito de síndrome do cachorro vira-lata. Eu, particularmente, não tenho. Né? A frase que é sem saber que era impossível foi lá e fez. Durante, acho que uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, a Vi estava começando, a minha mulher me deu de presente um adesivo. Eu cheguei em casa, estava na cabeceira da minha cama. Ela falou, esse é você. E eu sou mesmo, assim, eu acho que dá para fazer, né? Às vezes você não tem o dinheiro e o tempo necessário, mas que dá para fazer, dá. Uma hora vai dar. Então, partir desse pressuposto é muito importante. Quando a gente faz essa correlação com a Europa, eu vejo que, eu até acho que pode ter, mas culturalmente eles têm menos que a gente isso.
né? O europeu mesmo. Vou dar um exemplo do parisiense. O parisiense é um país desse tamanho, com um volume infinitamente... o PIB deles acho que não é o de São Paulo, né, em termos de volume, e eles acham que são as coisa mais importante do mundo, as melhores ideias do mundo. A gente enfrentou e enfrenta até hoje uma questão cultural, né? As Na pessoas, companhia, você diz. na companhia, na fusão, né? Um M&A, ele tem sempre um choque cultural. Mas você pega um país que não entende de Brasil e ele acha que toma a decisão de lá é melhor. Então, eles também têm que ir aprendendo, né? Cabe a gente aqui não ter assim no cachorro vira-lata e falar, não, peraí, amigão, a banda não toca assim aqui. A banda aqui toca desse jeito, né? Então, Aí tem que dar uma eu peitada. eu passei na pele. O pessoal brinca, eu vou te contar aqui né, que ficar gravado depois num corte, eu vou jogar e vou marcar os franceses nessa. Meu papel na companhia já faz um tempo. Pode deixar, a gente bota a legenda aí em Bota a francês. legenda em francês pra te mandar essa pra frente, que já faz uns 2 anos que o meu papel, sabe qual é na companhia? O pessoal chama de Marcelides, que é pra gerar negócio, comercialmente. Tá bom. Sou sócio da companhia, quero que ela cresça, a gente tem aí um grande papel, então eu gero muito negócio para a companhia, de trazer cliente e tal, de representar a companhia nos eventos, e as marceladas, que é o quê? Porretada lá na França. Meu amigão, isso aí não vai funcionar aqui no Brasil, acabou. Então é um pouco do me usem, né? O que eles vão fazer comigo? Me mandar embora? Eu sou sócio da companhia, eles vão ter que me ouvir. Então não vão me mandar embora. Então essa questão é muito importante, porque a gente tem que conseguir vencer essa barreira. Pô, o país é nosso, é a gente que entende as nuances, o produto é nosso, os hábitos de consumo são diferentes. Não é alguém sentado na França que vai conseguir ditar uma regra de alguém que está sentado aqui no Brasil. Então, isso tem a ver com essa pergunta. Cabe a gente conseguir combater isso para seguir em frente. Muito bom, cara. Excelente. Muito bom, muito bom. Eu adoro isso. E muitos líderes, né, enfrentam críticas e resistências, né, ao implementar mudanças significativas, né, em suas empresas, na sua gestão, né? Como você lida com essa oposição, né, e mantém firme a sua visão, né, sem passar por cima das pessoas, né, sem ferir, né, os valores e os egos alheios, para que a gente consiga, no final das contas, ter os resultados que a gente busca? Legal, eu acho que você acabou de falar, a chave do sucesso está na análise de dados. Né? Algo que você possa mensurar, ser quantificado. Acho que toda vez que você exerce uma liderança, mesmo que em feeling e ok, eu sou dono da companhia, eu tenho um feeling, né? Eu tenho uma gestão baseada em dados, mas se não fosse o feeling, se não fosse o sentimento, também algo novo e coisas diferentes não seriam realizadas ou criadas. Então, o que eu acho que num processo de evolução de uma companhia madura, o líder ou o dono da companhia precisa tomar decisão baseada em dados, respeitando o seu conhecimento e o seu feeling e o direito que ele tem de tomar a decisão na companhia dele. Né? Eu já estava falando sobre isso outro dia. Vou te trazer um aspecto prático que aconteceu numa das minhas empresas, que é a agência de comunicação. Nós somos hoje em 120 pessoas nessa agência, que eu ainda sou sócio. Hoje eu tenho uma cadeira no conselho, tanto na agência quanto na Suai. Em ambos eu coloquei um CEO, já fiz a passagem do bastão, e graças a Deus está melhor do que quando eu estava. Os caras são operacionalmente melhores do que eu, e está tudo certo, graças a Deus. Mas tem certas tomadas de decisão que você tem que atuar como dono. Vou dar um exemplo, a gente está discutindo até hoje a questão do volta para o trabalho ou não volta. Pro presencial. Presencial ou é 100% remoto? Ou é quantos dias na semana? Qual que é a necessidade que você precisa? Eu tenho, como dono, uma percepção de entrega de resultado, de fit cultural, de que a gente precisa fazer um híbrido e aprender ainda. Eu acho que não está longe de a gente ter a solução final. Mas para isso a gente tem que se predispor a testar os dois lados. Baseado em dados e vendo o que a gente tem. A gente tem uma aceitação melhor, a gente tem uma entrega melhor, a gente consegue ter um resultado melhor da entrega. Eu, em agência, lido com criatividade. Qual a definição de melhor, né? A definição de melhor tem muito a ver com o aspecto de, no meu caso, o cliente satisfeito, um resultado melhor financeiro da companhia, óbvio, balizado pela capacidade de saúde emocional do teu colaborador, segurança, um ambiente de trabalho acolhedor, que ele tenha tudo que ele precisa. Então, eu estava discutindo muito sobre isso. A gente tem feito, e na Mestiça a gente faz sempre 2 festas, do meio do ano, que é uma festa de São João, que a gente faz os resultados do primeiro semestre. Adoro. Né, muito legal. E a gente também já entrega os resultados, o que está faltando para a gente chegar no número que a gente projetou para o final do ano, para a festa de final do ano. E nessa eu tive essa narrativa. Porque a gente teve uma queda no NPS por conta de algumas recomendações de reuniões presenciais. Não só internas quanto com o cliente. Só que, olha que engraçado. O NPS do cliente. O INPS. O INPS, de dentro, tá. Na medida em que o INPS caiu, o resultado na entrega do cliente cresceu. Então, 2 dados, né, que se contrapõem. Então a gente chamou a galera para conversar, feedback claro, e expôs a situação. Falou, gente, olha só, existe talvez a necessidade que vocês também se adequem a algo que a gente, como dono da companhia, faça. Se você não quer trabalhar mais presencial,
você tem um espaço para a gente conversar sobre isso, para você deixar teu feedback, para você trazer o porquê, quais são as motivações ou quais os problemas que isso está te causando. Não adianta simplesmente você ser um detrator de uma reunião presencial porque você não quer mais, ou porque você acha que o mundo não funciona mais assim. O mundo, nesse aspecto profissional, ele está dentro de um ecossistema fechado. Eu sou o dono da companhia. Eu tenho o direito de tomar algumas decisões em prol daquilo que eu acredito. E está sendo comunicado, você não tem a obrigação de aceitar. Mas se você aceitou, traga seus contrapontos, seja de maneira construtiva. Faça isso baseado em dados. Me mostra o que está fazendo isso, né, depreciar ou atrapalhar o teu trabalho, que aí eu consigo balizar. Simplesmente você reclamar que não quer mais vir, mas na medida que eu mostro que você está tendo um resultado melhor, a companhia está tendo um resultado melhor e o cliente está mais satisfeito, essa equação não fecha. Vai naquilo que a gente começou a conversa. Talvez a pessoa não seja a pessoa certa para estar na minha companhia. Então, está tudo bem, e está tudo certo. Ele pode ser muito bom em alguma companhia que entenda que 100% trabalho remoto seja melhor. Tá tudo bem. E essas empresas existem, tá? Essas empresas de trabalho remoto existem, tá? Existem mesmo. Não, existem. Não, tem vários. No outro dia alguém me perguntou, é porque a Impulso é 100% remota, né? A gente até tem um escritório sede no Rio, que é o nosso escritório, digamos, onde a gente tentou imprimir fisicamente a nossa cultura, nossos valores, né? Mas ele sempre foi um escritório de convivência, já há muitos anos, né? E aí, recentemente, alguém veio me perguntar, né? Porque eu não aguento mais falar de trabalho remoto, assim, eu já tô saturado. E aí as pessoas ainda me convidam de vez em quando para falar sobre trabalho remoto, sobre como a gente resolve várias questões. Eu falo, gente, bota para falar de outra coisa aí, cara, trabalho remoto tá foda, mas enfim, veio mais alguém me perguntar, né? Mas tem exemplos aí mundiais, outras empresas no mundo? Eu falei, tem. Aí peguei uma meia dúzia lá de casos, né? Peguei o livro Remote da 37 Signals, que a gente foi caso de estudo na época do livro em 2012, olha só, cara, tem mais de 10 anos isso. E falei, ó, tem um monte de caso aí, cara. Então, funciona também, só que é outra cultura. Então, não vai funcionar para todo mundo. Tá tudo bem, tá tudo jóia. E é assim, né? A empresa é remota, mas eu tô aqui, né? Aqui sentado nesse estúdio aqui, fazendo essa gravação. E tudo bem, né? Eu acho que, por exemplo, a gente poderia ter feito um podcast remoto. Eu acho que o nível de conexão que a gente gera, principalmente num primeiro encontro presencial, é maior. Uhum. Mas essa é a minha opinião. Tem gente que pode não concordar e tá tudo bem. É uma questão de você saber se adequar. Cada um tem o seu lugar e tá tudo certo, não tem problema. Não tem, eu acho que o principal ponto dessa história do remoto ou não remoto não tem receita de bolo. Eu acho que nem quem defende que tudo poderia ser remoto, tá certo, nem quem defende que não precisa ser 100% presencial. Existe uma equação que vai funcionar para cada tipo de negócio. Ela pode ser 1% maior para um, 1% menor para o outro, tá tudo bem, não tem problema. E vamos falar sobre cuidado, né? O que você pensa sobre cuidar de si mesmo, né, antes de cuidar dos outros? Aquela famosa frase do avião, né? Coloque a máscara primeiro em você e depois de quem está ao seu lado. Eu concordo, eu acho que você precisa estar bem para poder fazer o bem. Muito dificilmente você consegue viver uma máscara, né, social, econômica, que seja de estar bem e internamente não estar bem, né, espiritualmente falando, vamos dizer, independente de qual crença seja, né? Eu acho que você estar bem consigo mesmo é você respeitar seu tempo, é você respeitar seu corpo, é você respeitar seus pensamentos, é você se aceitar, né? Eu falo muito sobre essa história do tempo, tá? Acho que nessa minha jornada, uma coisa que eu falaria também pro Marcelo lá atrás é respeite o seu tempo. Eu realmente acredito que todo mundo consegue chegar lá. Tem gente que chega antes, tem gente que chega depois. Um pouquinho daquela charge, sabe aquela charge que o cara tá lá, um tá desistindo, voltando com a picareta e o outro vai dar a próxima pauletada, vai ter os diamantes, sei lá, o ouro e tal. Eu realmente acredito nisso, tá? É uma questão de tempo, é uma linha de tempo. A gente projeta as coisas muitas vezes numa linha de tempo errada. E aí a gente se frustra, a gente não tá bem, a gente, enfim, fica incomodado. Então, eu super acredito nisso. Acho que a gente tem que estar bem para fazer o bem. Até porque não dá para descobrir o futuro, né? Aquela análise, né, de olhar o passado, né? Financeiramente e logicamente, você olha para o passado, nossa, faz todo sentido. Mas assim, olhar em retrospecto é fácil, né? Previsão do futuro é que é difícil. Seguinte, outro dia o cara falou para mim, eu fiz uma contraponto que é interessante. Ele falou, não, o nosso futuro é feito do nosso passado. Eu falei, não, o futuro é construído do seu presente. A soma do seu presente é o seu futuro. O passado, Miguel, já foi. Então, o que você está fazendo hoje para moldar o que você quer lá na frente? Hoje, agora. O que passou, passou. Ele virou parte de uma memória. Você pode ter aprendizado, mas o que vai mudar mesmo e vai fazer o teu futuro acontecer é o que você está fazendo agora. Esse lance de viver o presente, etc., ele é literal nesse aspecto. Viver o presente para que você possa ter um bom futuro. Não tem segredo em relação a isso. A gente acaba fazendo o contrário. A gente acaba projetando o futuro e querendo criar situações de presente, ou olhar o passado, olhar no retrovisor, para tentar construir o que você vai fazer agora.
Eu acho que a ótica pode ser um pouquinho diferente, né? Uhum. Boa. E retornando um pouquinho nos valores, né? Falando sobre transparência, né? Como é a sua comunicação? Como é que como ser, né? E como ter, né? Uma comunicação aberta e honesta, né? Com a sua equipe, né? E outras partes interessadas, podem ser o cliente também, ou o fornecedor, né? Em momentos de crise. E a gente passou na área de tecnologia, né? A gente passou por momentos difíceis, né? Há alguns anos atrás, as empresas fizeram layoffs, né? E algumas empresas foram acusadas de não terem a transparência necessária, né? Por exemplo. E a gente, na nossa posição, sabe o quanto é difícil balancear isso, né? Eu sou adepto de a verdade sempre em primeiro lugar. Acho que, de novo, vou repetir, acho que já falei nesse podcast, melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo durante mais tempo. Você sempre vai encontrar compaixão se você tiver de maneira autêntica, sendo transparente e verdadeiro. Principalmente quando você está cometendo um equívoco. Então, as pessoas cometem equívocos, né? Qualquer pessoa incrível cometeu muitos problemas, ou passou por muitos problemas, ou cometeu muitos equívocos antes de se tornar extraordinário. E todo mundo consegue se reconhecer num problema de outra pessoa, desde que essa pessoa tenha empatia, né? E consiga comunicar isso de uma maneira, talvez qual que seria, sem ego, né? Ou sem tanta petulância, etc. Eu acho que um grande problema nessa parte é que a gente costuma tentar se defender, né? Sobre alguma coisa que aconteceu errado antes de pedir desculpa. E isso é um pressuposto que, se você começa pedindo desculpa e se colocando à disposição de tentar resolver, de largada você elimina uma grande parte da objeção, né? Eu uso muito o exemplo quando eu falo com o meu time, principalmente time de care, de atendimento a cliente, que é, você já pegou, todo mundo aqui já se pegou, xingando ou com vontade de xingar um atendente que não tem nada a ver com o problema que o operador te fez, por exemplo, usando o problema de operador. Vontade de ligar e falar aquele palavrão, xingar quem tá te atendendo e ela não tem culpa, né? Porque você tá num nível de estresse, você tá num nível de problema. Então, quando essa pessoa, né, ou a gente se coloca na situação e a pessoa que atende do outro lado fala, me perdoa, me desculpa, eu imagino o que você tá passando, eu vou fazer de tudo que eu puder pra te ajudar, você não consegue mais xingar. Você tá puto igual, mas você não xinga mais. Então isso já é a primeira parte que eu acredito em relação à transparência. Como é que a gente ensina isso para as pessoas? Puta, acho que tem que falar muitas vezes, com recorrência. Porque tem horas que dá vontade de mandar todo mundo a merda mesmo, não tem jeito, né? Então, eu acho que isso tem que ser exercitado. A empatia, a positividade, são coisas que deveriam ser exercitadas, né? Existe o conceito, naturalmente, a gente tem no nosso DNA, a gente carrega lá nas nossas amígdalas, lá do nosso cérebro, que foram descobertas há poucos anos atrás, um carrego de DNA que é a teoria da negatividade. A gente tende a ser negativo, é mais fácil ser negativo. Não conheço. Essa teoria é super legal, que ela diz o seguinte, eu aprendi quando eu fiz a transição para a empresa para passar o bastão, a empresa, acho que por livre e espontânea pressão, falou, pô, Marcelo, faz um coach. Eu falei, não, adoro, faço, acho que é legal, mas não vem com esses caras que foram mandados embora aí, foram fazer um curso 2 semanas, me dá coach, não vai dar certo. E eles pegaram um cara incrível, formado em neurociência, ex-presidente da SAP, tinha morado nos Estados Unidos, cara focado na parte cerebral, e o cara me deu uma aula. E uma dessas aulas... Mas calma, o objetivo era fazer o coach com você. A empresa estava me pagando um coach para que eu pudesse fazer essa transição mais suave entre ser dono, entregar o bastão para um CEO, que eu mesmo escolhi, e passar a ser dono sem gerência, né? Dono com ingerência, uma cadeira no conselho. A vida inteira eu fui dono tomando risco. Tomando a decisão, né? As decisões. Então, cara, foi super legal. Eu não só aceitei, como fiquei feliz eles terem me ajudado nesse processo. Mas numa dessas aulas, eu estava discutindo sobre várias coisas e eu acho que eu estava trazendo para ele sobre uma história de um problema. Ele falou, Marcelo, sabe qual é o problema aí? Tudo que está relacionado a positividade, felicidade ou busca da felicidade tem a ver com a gente trabalhar com algo que não é natural para nós. O natural para nós é a negatividade, é pensar negativo. E ele falou, 200 mil anos atrás, quando a população quase foi dizimada, que era um grupo de não sei quantas mil pessoas nas savanas lá, né, que foi quem formou a população no mundo inteiro, existia o seguinte, o cara que era positivo era comido pelo leão. Basicamente assim, tá aqui, chacoalhou aquele arbusto ali, vou morrer, eu já saio correndo, me escondo na árvore, eu entro no buraco. O cara que era, não, tá tudo bem, não é nada, pau. Ia ser comido pelo leão, não tinha. Então foi seleção natural, né? O negativo sobreviveu. O cara que tinha medo, o cara que falava vai dar ruim e tal, ele se protegia, né? Ele senso de coletivo, ele construía uma arma, ele fazia alguma coisa e tal. Então esse senso nos trouxe a teoria da negatividade. Para que você inverta essa equação, mesmo que a gente viva hoje num mundo onde ninguém vai nos comer na esquina, não tem mais o leão, tem outros problemas, mas não os mesmos, a gente precisa exercitar. Então existem vários exercícios, inclusive, que é chegar em casa e anotar as coisas boas que fizeram o teu dia ser bacana,
né? Olha o exemplo que ele me trouxe, que eu uso, replico isso nas minhas palestras e algumas coisas hoje que eu vou. Você tem um dia incrível, Uhum. incrível, começou bem, fechou um negócio bom, aí à noite alguém te liga e te dá uma notícia ruim. Você dorme pensando no problema, você Putz. liga para 3, 4 pessoas para falar do problema, Uhum. agora você teve 98% do teu tempo bom, 2% do tempo ruim, e você remoe os 2%. Sim. Não seria mais fácil o contrário? Uhum. Mas isso não está na nossa Não, programação. seria muito melhor o Não é contrário, muito mas é natural pra Até para gente resolver os ficar... 2%, seria melhor você estar positivo em relação, cara, foi só 2% do dia, tá ótimo, amanhã eu vejo isso e resolvo, né? Uhum. Então, isso é um Vai exercício. dar insônia isso aí. Com certeza vai Vai dar. dar E, insônia todos, esse e dia. eu tô falando com certeza que você deve se reconhecer nisso, assim como eu me reconheço em vários momentos que eu deveria ter visto de algo diferente. O que eu faço hoje? Eu tento exercitar esse negócio. Então, quando eu tenho um problema, quando acontece alguma coisa fora de script, puta, eu começo ali e falo, peraí. Tá tudo ótimo, as coisas estão boas, deixa eu anotar aqui. O que isso aqui me fez sentir? O que eu posso fazer para combater? Né? Como é que eu me sinto? Como é que eu saio mais forte disso? Como é que eu levo esse desafio, esse problema para um outro patamar de consciência? Uhum. Né? Onde eu vou colocar isso? Em que caixinha que eu vou colocar isso, né, para trabalhar? E eu acho que isso é super importante. Legal. Você falou de como você se sentiu, né? Você já viu aquela roda das emoções? Já. Putz, é muito legal, Já, né, é muito cara? legal. Eu participo, né? Eu comentei mais cedo, né? Eu participo do IO, né? Do Entrepreneurs Organization. E lá a gente faz um exercício de fórum, né? Que é um grupo de pessoas, né? De até 8 pessoas em geral. Se reúne todo mês, né? Para falar de emoções, né? E fazer um reflection no seu último mês, sabe? E a gente usa muito essa roda das emoções. Foi a primeira vez, foi numa dinâmica desse grupo, que eu vi a roda das emoções pela primeira vez. E uma coach que fez um trabalho comigo antes de eu entrar nesse grupo, ela vivia falando para mim: você tem que se conectar com as suas emoções, você tem que se conectar com as suas emoções. E eu não conseguia entender, Isso é eu não muito legal. conseguia materializar o que era isso, né? E aí, quando eu entrei no Yoga, eu fiz o treinamento lá de fórum, aí eu ganhei essa roda das emoções. E, cara, eu uso isso todo dia. Não, é legal. Se você consegue, inclusive, Eu uso. colocar isso na tua gestão É, de tempo, é eu, incrível. eu falo, eu digo que eu uso de muleta até hoje, porque, obviamente, depois de tantos anos usando, eu já memorizei quase ela inteira, Uhum. né? Então, já é Já é meio mais que, fácil já é mais mentalmente, até fácil, pra você projetar. porque mentalmente eu já Aham. olho, já tô vendo a roda aqui, eu falando, é aqui, ó, essa emoção aqui. Mas eu uso ela de verdade, eu abro Não, é a legal. roda e falo, é essa emoção aqui que eu tô sentindo aqui agora. Preciso trabalhar, né? Como que eu faço Preciso para trabalhar ela? Como é que Onde eu eu faço? deixo ela, né? Onde é que eu É deixo isso. ela aqui? Muito Então legal. fiz essa conexão aqui, Acho foi que tem incrível. tanta coisa de assessment, né, que a gente vai aprendendo na jornada e que, para quem vai começar, né, ou quem tá num começo de jornada, se essa pessoa já tivesse informação antecipadamente, vai Uhum. ajudar. Exato. Só vai ajudar, né? Não tem, não vai Não atrapalhar. vai Não vai atrapalhar. Exato. atrapalhar. Eu não tô sendo entrevistado aqui, mas o que eu diria pro meu eu do passado, o Legal? mergulhão do passado, eu falaria isso, assim, se conecte antes com as suas emoções, mais cedo, né? Eu fui fazer isso Não, eu depois também. dos 30 e Eu tantos. fiz o meu primeiro assessment, que foi o É. DISC, inclusive. Primeiro que eu fiz foi o ano passado, quando eu ia começar esse projeto de empreendedorismo, porque eu estou dando para todos os meus alunos um assessment Uhum. gratuito, incluso na formação. Que é um pouco disso. Você precisa se reconhecer dentro das suas premissas, das suas habilidades, etc. E em cima disso, reconhecer as suas emoções para que você possa tomar as atitudes e as decisões Uhum. mais corretas, né? Então, assim, tem várias regrinhas, várias coisas legais. Vai desde, inclusive, né, fazer um Ikigai. É tão legal você projetar aquilo ali, você saber preencher aquilo que você faz bem, entre aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te Uhum. pagariam para fazer. Cara, é um exercício relativamente simples, mas que te mostra tanta coisa, que te faz acender tanta possibilidade, né, de você tomar decisão que vão ser mais assertivas do que você apanhar, às vezes, em decidir fazer alguma coisa, que Uhum. você está na dúvida, quando você está infeliz, aquilo não te deu dinheiro e você perdeu um Você ano. perdeu tempo, Perdeu tempo. Exato. Então, eu falaria pro meu eu do passado, se conecte mais com seus Legal, sentimentos aí, e isso vai ser útil para sua vida. legal. É... E aí, os incomodados devem realmente se mudar ou devem lutar pelas mudanças, né? E até que ponto? Né? Até que ponto a gente deve realmente se mudar ou batalhar por mudanças? Eu gosto de usar um exemplo lá dos Estados Unidos. Eu nem sei se esse está anotado aqui, ó. Acho que não. Mas lá nos Estados Unidos, conversando com alguns americanos, eu descobri assim que tem alguns. Lá são 52 estados, né? Um negócio grande, né? Pulverizado, assim, né? Tem pessoas que dizem, não, naquele estado lá eu não piso. Fiquei assim, caraca, eu nunca imaginei assim, não, no Brasil aqui, eu sou brasileiro, não, naquele estado lá eu não piso.
Eu nunca pensei isso. Eu quero visitar o Brasil inteiro, quero conhecer esse país todo. Deve ter um ou dois estados que eu não conheço ainda, né? O resto eu já visitei. Aí por que que as pessoas pensam isso lá? Porque os estados têm umas diferenças grandes, Muito né? grande. Grandes, né? Então, uma das maiores é a pena de morte. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. E eles falam, não, lá tem pena de morte, naquele lugar eu não piso. É muito louco isso, né? E aí, pô, você nasce num lugar onde tem pena de morte. Aí você é contra a pena de morte. Você vai ficar lutando contra a pena de morte num estado que tem pena de morte há 250 anos, sendo que a sua vida tem só no máximo 100? Ou é melhor você, se você não concorda, simplesmente se muda e pronto? Eu acho que tem, nesse aspecto, é super complexa uma resposta como essa. Eu não acho Exato, que né? tem, não acho que tem certo e errado. O que tem é aquilo que te completa, te faz bem, né? Te preenche. Eu, por exemplo, se algo me incomoda, ou me incomodar nocivamente a ponto de estar me fazendo mal, eu com certeza vou lutar contra. Diante talvez de processos que não vão ser mutáveis no tempo ou por capacidade, mas eu faria parte de um movimento de mudança. Mas eu não me vejo tendo esse pensamento em quase nada. Né? Eu vejo a minha vida muito em cima daquilo assim, ó, as coisas que são importantes, as coisas que eu consigo me mudar. É nisso que eu tenho que focar. Coisas importantes e o que eu consigo atuar. Isso está meu centro. Né? Eu me vejo feliz e satisfeito em poder ter essa movimentação. Então eu não consigo me ver tendo uma posição assim tão abrupta, porque eu acho que acaba sendo um pouco hipócrita essa situação, né? Que é qual dessa quantidade de gente que eventualmente briga ou não, luta por algo, que de fato ela está fazendo para que isso mude? Uhum. Então é o que? Ela simplesmente não pisar lá, mas qual que é o valor que ela está agregando no mundo, simplesmente não pisando naquele lugar e não fazendo nada contra? Nada, né? Simplesmente nada. Ela deixa de visitar um lugar e conhecer alguém incrível, talvez, porque ela Talvez, não né? gosta de ir num lugar que ela é vegana e lá tem carne. Então, peraí, então ela que seja ativista, monta uma ONG e briga com o mundo inteiro. Né? Ah, não, direitos, não sei o que lá. Tem país que apedreja a mulher até hoje, meu. E aí? É complexo, são temas Não, muito lógico, complexos, né? é complexo. Por A isso que a gente tem que ir gente. contra coisas, mas eu acho que a gente tem que também focar um pouquinho naquilo que cabe a gente ser um agente de transformação, a gente ser Uhum, um agente de mudança, que está sob o nosso controle e que a gente consegue atuar. uhum. Tem os ativistas de sofá, né, hoje em É dia, né? muito fácil reclamar e não fazer nada, né? Muito fácil. Exato. Né? E mais cedo a gente falou sobre ego, né? E aí o ego ele pode ser uma força motivadora, né? Ou limitadora, né? Vamos falar um pouquinho aí de como você trabalhou para lidar com o exercício, se liberar um pouquinho do seu próprio ego. Ego, eu aprendi cedo, empreendendo, que não cabe duas coisas no bolso: ego e dinheiro. Opa, explica isso aí, vamos lá. Né? Não cabe os dois. Você quer ter no teu bolso ego ou dinheiro? Os dois não cabem juntos. E essa brincadeira tem a ver com a medida em que você, uma coisa é você ter uma autoestima, uma coisa é você ser confiante, uma coisa é você ser especialista, saber o que está falando, etc. Outra coisa é você trabalhar com um nível de petulância, outro, né, de você trabalhar com um nível de arrogância. Então acho Uhum. que são essas as nuances entre o ego. Né? Quando a gente fala de alguém autoconfiante, motivador, que sabe o que está falando, essa pessoa, óbvio que tem um ego. O ego está ali, né? Até ele, eu acho que ele é, Não, o ego é nesse natural. aspecto, ele não só natural, como ele é um potencializador de Uhum. coisas positivas. Quando você tem um outro lado, né, o lado obscuro da força, que seria o ego, de uma pessoa que não escuta ninguém, que acha que é dono da razão, que não está disposto a mudar, né, que entende que o mundo não gira em torno de si, ou que entende que gira em torno de si, aí você tem o lado nocivo do ego, né, que é um ego que não permite que pessoas novas entrem no círculo, que é ego que não permite que novos resultados apareçam, né? Esse tipo de gente não deixa outras pessoas voarem, né? Uhum. Então, O que numa empresa o como é numa empresa é horrível. mortífero, é mortífero, é mortífero, porque você não vai ser suprassumo sempre, você não vai ser o dono da razão sempre. Eu acho que é parte do processo da mutação e do crescimento da companhia você ceder o seu lugar para pessoas melhores do que você. Né? E isso demora tempo, talvez, para quem está na linha de frente absorver. Né? Uhum. Boa. Você costuma fazer coisas novas pela primeira vez? Sim, eu tenho uma frase, eu vi quando eu vi essa pergunta, Hum. tem no meu Instagram, eu tenho um evento que a gente trouxe para o Brasil, que é o Dinner in the Sky. Fui eu, não sei se você já viu o Jantar nas Não, Alturas. já vi, é super famoso, inclusive, mas não sabia que tinha sido Eu, você. eu que trouxe para o Brasil e eu que faço esse evento. E aí ele é um dos outros negócios. Hoje são 4 negócios. Né? Ele é um dos 4 negócios, o Dinner in the Sky.
E a gente tem sempre, não só no perfil do Gênio, mas no evento, a pergunta: qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Ah, Né? boa. Que tem a ver porque jantares, etc., você pode ir todo dia, mas pendurado a 50 metros de altura, sempre vai ser único. Uhum. Porque toda noite é única, todo vento é único, toda, né, a atmosfera que você está ali com as pessoas. Então a gente traz um pouco desse grau de. E se Né, você for numa cidade e né, for em outra cidade, a vista é já vão ser diferente, duas tem tudo cidades, isso, né? Você pode ir no café da manhã, à noite já vai ser diferente, vai ser único do mesmo jeito. Legal. Então eu levo isso a ferro e fogo, inclusive coloco isso dentro dos negócios. A experimentação de coisas novas, principalmente quando elas te tiram da tua zona de conforto, são muito importantes no teu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. No aspecto pessoal, você experimentar coisas novas, ela te traz repertório, ela faz você, às vezes, até abrir a cabeça para alguma coisa que você antigamente achou que não era para você, né? A gente costuma ser a mistura das 5 pessoas que a gente mais convive. Por isso que a gente é muito, durante muito tempo, a nossa família, e depois a gente vai amadurecendo, mudando certas perspectivas, porque vai depender muito do ambiente que você convive, né? Então, assim, se você só circula no mesmo ambiente, você vai ter a cabeça sempre travada naquilo que você vê, naquilo que você escuta. Abrir a cabeça para o novo, participar de coisas novas te traz um repertório, mas principalmente faz você evoluir, faz você mudar de ideia, faz você crescer, né, pessoalmente. A mesma coisa no ambiente de trabalho. Faz muito sentido isso. E é engraçado porque quando eu olho na minha história, assim, eu faço, cara, quase todo mês eu faço alguma coisa nova pela primeira vez, é impressionante. Isso é legal, né? E isso não, é Isso é muito legal, é muito legal. E às vezes são coisas simples. No outro dia, nunca tinha feito exercício funcional na praia. E eu tava de saco cheio, cara, lá no Rio, né? Eu moro no Rio. As academias que eu tenho perto da minha região são todas lotadas. Eu falei, eu vou pagar a mais cara. Aí eu fui na mais cara. Aí tava lotada também. Eu falei, porra, cara, que nem é mais cara, cacete, não é possível. Porra, eu não quero ficar revezando. Pra ficar revezando. Eu quero ficar tranquilo. Pra ficar revezando equipamento pagando caro, eu fico revezando equipamento pagando barato, pelo menos, né? Porque vai dar no mesmo, né? E aí eu falei, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Aí andando na praia, pô, a galera do funcional aqui. Pô, deixa eu fazer o funcional na praia. Nunca tinha feito, né? Caraca, maneiríssimo. Aí fui fazer, fiz uma aula experimental lá. Aí descobri que é maneiríssimo fazer o funcional na areia da Tá praia. vendo? É outro clima, é outra parada. É meia dúzia de aluno por aula. Então, pô, você fica tranquilão lá, faz o exercício todo. Eu falei, putz, eu tava perdendo tempo na academia. E agora eu tô maravilhado aqui fazendo esse exercício aqui na areia da praia. Coisas simples, como por exemplo, essa fiz pela primeira vez na vida esse ano. Não, eu Né? costumo falar. Quando fala de até me jogar em coisas de esportes ou tentativas assim, eu sou o cara que topa tudo. Tô sempre disposto a tentar alguma coisa diferente. Mais recentemente eu fui conhecer o Preá, nunca tinha feito kite. Então vamos fazer, É, bora, vamos fazer, quero ver qual é que é a do kite. Ceará, né? No Ceará, Ceará. perto de Jeri. Nossa, que lugar. Não, Primeiro que aquele lugar é lindo, né? lindo. E é especificamente super pro kite, né? Uhum. E aí fui, eu acho que isso é desafiador também, né? Eu trabalho muito com essa questão do desafio e tal, então não vai conseguir, vou conseguir e tal, então aquilo ali também é algo que me motiva, que me ajuda a ser um impulsionador de energia, né? De carregar a energia de você, bora, vamos tentar, vamos fazer, vamos tentar dar o melhor, fazer diferente, qual que é a meta, né? Eu tenho que subir em quanto tempo, tal, então acho que isso é super interessante. Você gosta da meta. Então, bom, empresário, já passou por 1 milhão de desafios na sua vida. Além de conseguir botar uma pipa de kite direito em pé, que eu sei como é que é. Eu fiz umas 4 aulas para conseguir andar num kite. Vou te falar que eu fui bem, meu, eu fui bem. Ganhei uma aposta com meu irmão lá que tava lá, falou que eu não subia na aula, eu subi na largada, ele falou, aí tem ele, uma mulher me filmando, ele passa, puta merda, perdi a aposta. Enfim, quais são as emoções que te vieram aí, que você vai conseguir se lembrar nesses momentos mais desafiadores aí que você eventualmente passou ao longo Cara, dessa carreira empreendedora? nessa jornada empreendedora, os momentos de desafio que mais me afligiu foi a solidão. A tomada, você tem que tomar uma decisão importante na tua vida e você olhar para o entorno e falar, cara, onde é que eu vou buscar a sabedoria necessária para isso? Por mais que eu tenha construído incríveis relacionamentos, por mais que eu tenha incríveis amigos e tive muita gente que me ajudou, acho que ninguém chega lá sem ajuda, tanto que hoje eu me dou para ajudar, eu acho que é um give back, né? Você foi ajudado, você tem que ajudar, faz parte do ciclo de empreender e ter sucesso, você devolver isso. Mas empreender não é à toa que quando você está não só no empreendimento, né, no empreendedorismo, mas acho que na gestão de alta liderança, você tem que tomar decisões de uma maneira muito solitária.
né? Principalmente decisões importantes e tal. Então, a pandemia trouxe isso pra gente, né? Puta, a pandemia... Era solitário e dentro de casa Cara, sozinho, que é as duas coisas e juntas. eu Né? te confesso que eu tava num momento, eu particularmente nesse momento de vida da pandemia, eu vi 16 anos de construção, de patrimônio, de negócios, tudo, poder ir por água abaixo em 3 meses. Literalmente. Eu tava com todos os meus negócios, assim, muito próximos de a gente ter que fechar. É uma agência de comunicação, todo mundo para de comunicar. Meus contratos foram cancelados. O Dinner in the Sky estava montado, todos os ingressos vendidos para abril. Entrou em lockdown, eu tive que devolver o dinheiro de todo mundo. Eu poderia não devolver, mas a gente optou por devolver, por imagem, por tudo. Devolvemos. E eu estava com a Vi recebendo um aporte de captação de uma adquirência grande. Eu tinha a última reunião, já tinha passado o valuation tudo. A minha reunião era em fevereiro. Essa empresa tem ações na Bolsa de Nova York, as ações já tinham caído. Ele marcou para março, já estava aparecendo lá, ele marcou para março, essa reunião nunca aconteceu. Então, meus primeiros 6 meses de 2020 foram desesperadores. Assim, né? Não, foi para muita gente, foi para mim também. E aí, essa história da solidão, de você tá ali e agora, né? Aonde eu vou, para quem eu vou recorrer? Nesse momento nem tinha, acho que todo mundo tava, né? Então não tinha muito como. Eu nem queria ficar levando meus problemas para outras pessoas, que cada um já tinha os seus. Né? A gente estava bem ocupado nessa época. Todo mundo bem. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Então, eu acho que o principal sentimento que eu passei nessa jornada como um toda foi. Eu acho que hoje eu tenho menos, porque você já tem situações mais sólidas que os problemas podem ser delegados e mais cabeças pensando vão te arrumar mais soluções, e aí você consegue delegar e distribuir, fragmentar a tomada de decisão. Então, para mim, isso é algo super importante hoje em dia. Né? Inclusive, eu tento fazer isso com as startups que hoje têm vindo e que me pedem aconselhamento e tal. Eu tento também servir de suporte, né? Para compartilhar coisas e fazer com que os empresários e as pessoas possam compartilhar com alguém e o escutem, né? Do outro lado, alguma coisa que já possa ser um degrau ou alguma coisa que faça ela sair mais rápido daquela situação. Entendo totalmente. E agora vamos para aquele momento. Pergunta potencialmente canceladora. E aí, cara, que opinião que você tem que pode ser potencialmente canceladora? E temos tempo para discutir e você explicitar aí o seu ponto de vista. Vamos lá. Eu acho que o que pode ser potencialmente canceladora até vou usar o exemplo de. Eu sou do Sul, né? Sou gaúcho, sou de Porto Alegre. E eu não sou negacionista do ambiente climático e nem de que a gente deve mudar o mundo, que a gente deve cuidar do mundo de uma maneira melhor, que a gente é parasita mesmo. Mas talvez o que seja potencialmente cancelador é eu dizer que o pessoal usa muito essa história do aquecimento global de maneira politizada. Mas muito. Para mim é exacerbado até a forma como as pessoas usam de maneira política. A história até da Amazônia em relação a gente, né? Usam isso de maneira errada e talvez mentirosas, se fosse a palavra, usam a falta de informação do povo para fazer politicagem em relação à Amazônia e ao estado global. É difícil ter informação. Não, e eu vou te dizer algumas que você vai pesquisar, você pode ver que são coisas científicas, né? A Amazônia não é pulmão do mundo, nada. Não é. Pulmão do mundo é o oceano. Ponto. A Amazônia ela não pode ser desmatada porque ela é uma questão de não vai sair desmatando planta, né? Uma floresta, ela tem a ver com manter um habitat natural, ela tem a ver com uma série de outras biodiversidades que também tem a ver, né, com toda a questão, né, de biodiversidade ali, dos enfim, seres vivos que vivem naquilo ali, mas não é se desmatar a Amazônia, meu amigo, nós não vamos morrer de falta de oxigênio. Não tem nada a ver. Entendeu? São coisas completamente distintas e as pessoas usam isso de maneira errada. Então, quando eu começo a falar sobre isso, por que isso é potencialmente cancelador? Porque as pessoas não entendem do assunto, não pesquisam informação e usam isso de maneira política. Né? Principalmente pro lado esquerda. O que não quer dizer que você está dizendo para desmatar. Pelo contrário, eu estou dizendo que tem que plantar. Exato. Mas o que eu estou dizendo é que aquilo ali não muda nada o oxigênio do mundo. Ponto. Entendeu? E aí o cara que desmatou o mundo inteiro e toda a sua biodiversidade vem querer mandar no país dizendo que a gente tem que cuidar do... Não, a gente tem que cuidar porque a gente tem que cuidar. A gente não tem que cuidar porque outra pessoa tá mandando a gente cuidar. A gente não tem que cuidar porque existe uma organização global dizendo que existe uma verba para não desmatar a Amazônia. Não, cada um com cada um no seu quadrado, amigo. Vocês desmataram 80% da parte nativa e vem dizer que a gente aqui que desmata, né? Então eu acho que tem isso. Por que eu falei de Porto Alegre? Vou dar um exemplo na prática, tá? O que aconteceu em Porto Alegre agora, que é uma situação de calamidade, é uma situação talvez pior que a pandemia para o estado do Rio Grande do Sul, pior que a pandemia, né? Porque vão demorar anos para se reconstruir aquela cidade por conta dos alagamentos. E aí eu vou te dizer, sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é má gestão, não tem nada a ver com o El Niño, cara. Em 1961,
As chuvas e o Rio Guaíba e todas as intermediações que ligam Porto Alegre as suas interações fluviais subiram a mesma quantidade, talvez meio metro a menos. O que aconteceu? Alagou tudo, só que a cidade era menor, né? Tinha menos área para alagar. Tinha menos área ocupada para alagar. As áreas que foram alagadas foram mais áreas rurais, etc. Então, olha só que engraçado. Precisou de 60 anos depois para dizer que foi o quê? O aquecimento global que fez chover o que choveu em Porto Alegre? Desculpa, choveu isso há 60 anos atrás. A diferença foi que lá atrás, em 60 anos, os caras descobriram isso, choveu, a cidade foi crescendo, eles construíram 24 bombas para drenar a cidade. Não tem segredo, toda a cidade foi construída na margem de rios, né? Até ter sistemas né? Todo mundo, qualquer cidade, você pega filmes medievais, onde era a cidade construída? Perto do rio. Na margem do rio. Na margem do rio, historicamente no mundo todo. Então não tem segredo, é óbvio que a cidade que é construída ali, ela tá mais inerente a alagamento. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Só que no mundo inteiro as pessoas pensam em quê? Em precaução. Bombas, drenagem de rios, assoreamento dos lagos, tal. Aqui, sabe o que a galera se preocupa? Não pode assorear lago porque é desmatamento, não sei o que lá. Então não pode assorear um monte de coisa lá. As 28 bombas, quando deu a calamidade, quantas estavam funcionando? 4. Jura? 4. Aí ninguém fala isso, né? Sabe por que não falam isso? Porque isso não dá voto. Isso não dá voto. Você falar que não foi feito prevenção, que não mantiveram as bombas funcionando, vai o quê? Dizer que essa gestão de 60 anos foi precária. Óbvio, deixa pro próximo, né? Não tá chovendo, deixa pro próximo. Porque nunca se sabe quando vai acontecer, normalmente não acontece tão rápido assim. Né? E aí você pega em novembro, que já teve estado de chuva em alerta, já teve cidade do interior alagando, o governador do estado de Porto Alegre levantando, não, gente, se preocupa não vai chover mais. E aí vem a calamidade que acontece agora. Então isso é o quê? É o El Ninho? É sério? Não, desculpa, não tem nada a ver com a Uninha, amigo. Isso aí é falta de gestão, falta de planejamento, crescimento da cidade é óbvio, cresceu mais, o mesmo nível de chuva que teve há 60 anos atrás, é óbvio que vai ser um estrago maior, tem menos bueiro, tem mais entupimento, tem mais lixo na rua, aí sim. Puta, falta de educação das pessoas, né? Joga lixo na rua, falta de política pública, as pessoas vão morar onde não deve, polui o rio. Permite, né? Morar onde não deveria. Talvez essa soma de fatores aí, ficarem usando essa história do aquecimento global e tal. Eu ainda vou dizer mais. Mais potencial cancelamento que seria. Óbvio que eu acho que a gente é capaz de interferir, mas eu não sei se a gente é tão capaz de interferir nos níveis que nos assustam, né? Perguntei pra minha filha, que é uma CDF, você sabe quantos % da terra a gente ocupa? Não, eu não faço a menor ideia. Mas chuta. Só da parte da terra, só de terra. Deve ser uns 10. 4%. Então a gente ocupa 4% da terra, tirando o oceano. Só da parte... Sim, da parte que não tá terrestre. Embaixo d'água. A gente tem que ser realmente muito parasita para em 4% fuder com tudo. Né? 96%, a gente está fudendo com 96% do mundo ocupando 4%. Vamos imaginar que tudo bem, realmente pode ser que seja isso mesmo. A gente é tão parasita, a gente emite tanta poluição que isso pode mudar. Agora vem cá, queimada, era do gelo, isso aconteceu a vida inteira, meu. A Terra é cíclica. Nós já tivemos, sem ter poluição nenhuma, a Terra de maneira cíclica, esquentando, esfriando. Era do gelo do dinossauro, não sei o que lá, tal. Então assim... Um fator externo, né? Fatores externos e tudo. Então eu acho que, de novo, obviamente a gente tem que ter política pública, mundial e alinhamentos para que a gente não seja um parasita, para que a gente conviva com a natureza, que na minha visão, inclusive espiritual, né, numa visão de crença, é o que é Deus. Né? Deus para mim é tudo. É tudo isso, a gente tem que respeitar. A existência em si. Essa existência em si, é uma conexão onde tudo flui de uma maneira que deveria fluir. Né? Essa conexão com a natureza, a gente sim ser impactado pela maré, pelas luas, né? A lua impacta na maré, não impacta na gente. Porra, eu acho que impacta. Então, assim, é um todo muito, muito complexo. É uma gravidade. Então, a gente tem que respeitar. Né? Então, a gente tem que ser mais respeitador. Mas eu acho que, de novo, as pessoas usam isso de maneira política para navegar na manada, né? Fica mais fácil navegar na manada, fica mais fácil se aproveitar de certas situações. E aí tá aí, essa é a minha opinião. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Excelente, eu adorei isso aqui. Adorei o programa de hoje. E me conta, Marcelo, quem que você acha que é brilhante, que deveria estar aqui batendo esse papo aí comigo? Bom, não posso... A pessoa que eu vou indicar para estar aqui, que com certeza eu sei que é brilhante, eu poderia fazer uma lista que depois eu te faço no off, se você quiser. Tá bom. Mas para convidar aqui agora é a minha mais nova sócia, que é a Grazi Moreno. A Grazi se associou comigo nessa empreitada de ajudar
impactar os empreendedores dessa nova geração através do desenvolvimento de habilidades, através de uma devolução de conhecimento para que essas pessoas tentem vencer essa barreira de taxa de mortalidade tão grande que é aqui no Brasil. Mortalidade das empresas. Exato. Então, 85% das empresas vão fechar nos primeiros 3, 4 anos. A gente está tentando combater isso da forma que a gente consegue, trazendo conhecimento, devolvendo aquilo que a gente aprendeu. E, com certeza, ela tem uma história incrível, tanto pessoal quanto profissional. Uma mulher aí que desbravou um terreno de executivo na área financeira, uma das primeiras mulheres do mercado financeiro a ter sucesso, depois empreendeu, criou uma empresa de treinamento e vendeu para o grupo Anima, para HSM, uma empresa de educação. Cara, ela vai dar um show, com certeza você vai adorar. Boa, Grazi o nome dela. Grazi Moreno. Ó, Grazi, produção vai fazer contato com você, aguarde, viu? Marcelo, aqui na descrição do episódio eu vou botar seus contatos, seu LinkedIn, Instagram, para o pessoal se conectar. Fechado. Muito obrigado por ter vindo. Pessoal, a Impulso, para quem não sabe ainda, é uma People Tech, que é especializada no aumento da capacidade produtiva de empresas tech. Marcelo, muito obrigado por ter vindo, adorei o papo. Obrigado a você, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima.